Saudações, quinto ano. E aí? Vamos lá? Aula de História, iniciando. Vamos começar na página 270, ok? Continuando alguns exercícios que nós já vínhamos fazendo. Então, nós temos aí essas atividades finais. Lembrando, nós estamos falando, sobre a questão, já passamos por religiões e agora cidadania, como era ser cidadão, no cristianismo, como era ser cidadão, por exemplo, em outras religiões, como é também cidadão em Roma. Então, nós estamos falando sobre cidadania, como era ser cidadão na Grécia. Então, nós estamos falando sobre a questão sobre ser cidadão, sobre ter direitos e deveres, sobre você pertencer a um espaço e você viver ali. Então, eu sou cidadão, eu tenho meu voto, eu escolho meu presidente, meu governador, meu prefeito, mas eu tenho direito de, eu posso cobrá-los, eu posso não discordar da ideia deles, mas eu também tenho os deveres enquanto cidadão de manter a cidade limpa, de proteger os meus filhos, sabe, de proteger o meio ambiente, tantas outras coisas. Então, a questão toda é que nós temos direitos e deveres. E a galera, muitas vezes, só se preocupam, só se ligam nos direitos. Nós também temos deveres, nós também precisamos tomar algumas ações durante o nosso dia a dia. Ok, número 1. Considere a seguinte situação. Hernan é um homem adulto e estrangeiro que enriqueceu com a padaria que ele abriu há alguns anos. A boa qualidade dos produtos da padaria atrai muitos clientes. Por conta de sua religião, seus filhos estão proibidos de estudar em escola pública. O fato de ser imigrante o impede de votar e de participar de manifestações políticas. Com base nessas informações e em seu entendimento de cidadania, explique quais direitos estão garantidos e quais direitos estão vetados para Hernan. Vamos lá. A situação é o seguinte: Hernan, imigrante, não especificou de qual país ele veio para o Brasil, abriu uma padaria muito bacana, o pão dele é ótimo, todo mundo compra lá e tal. Só que ele por ser imigrante, os filhos dele estudam em colégio particular ou, enfim, não estudam no colégio público, e ele não tem direito a votar, porque ele não é brasileiro, ele não se naturalizou, mas tio. Mas alguém que vem de outro país pode votar, desde que você entre com pedido, solicite um registro, se naturalize brasileiro, aí você pode votar sim. Vamos lá. Então a gente explica, quais direitos estão garantidos e quais estão vetados, proibidos. Você pode colocar que está garantido os direitos civis e direitos trabalhistas. Então ele, enquanto civil, enquanto morador daqui, independente de ser brasileiro ou não, ele tem os seus direitos civis, de segurança, de propriedade, com a padaria dele, de trabalho. Agora, o que está proibido? Os direitos políticos. O cara não pode votar, ok? Número 2. A fotografia abaixo retrata um dos instantes... Desculpa cortar o número 2. Portanto, que quando nós estudamos sobre política e tal, quando a gente fala sobre... Eu não sei se é no quarto ano, sobre a questão da República Federativa do Brasil, quarto ano, a gente estuda que para ser presidente tem alguns critérios. Você tem que ter mais de 35 anos, você tem que ser, estar em dia com sua votação e você tem que ser brasileiro nato. Então, para ser presidente do Brasil, você tem que ser brasileiro, tem que ter isso aqui. Então, por exemplo, é uma coisa que o Hernan não pode. Vai vir um cara lá dos Estados Unidos, lá da Grécia, lá da China para ser presidente aqui. Não pode, tem que ser brasileiro, tá? Só um adendozinho. Número 2. A fotografia abaixo retrata um dos instantes do trajeto da aluna estadunidense Elizabeth Eckford, nascida em 1941, de sua casa até sua escola. Nos Estados Unidos,
Em 1957, com 15 anos de idade, Elizabeth Eckford foi uma das primeiras alunas negras admitidas no colégio Little Rock Central, onde eram admitidos até aquele momento somente alunos brancos. Observe a fotografia para responder a seguinte pergunta: os direitos de qual grupo social foram ampliados e qual grupo social ficou ressentido com essa decisão? Então você vai olhar ali nessa figura e claramente, né, qual o direito foi ampliado, qual o direito que, né, que se expandiu? O direito dos negros, das pessoas pretas, porque ela conseguiu entrar na escola. E claramente na foto para aquela época, não muito diferente hoje, você vai ter ali umas pessoas brancas com a cara tipo de estranheza, preconceituosos, discriminatório. Então, os pretos, os negros, tive o preto ou o negro, independente, tá? Você, como eu chamo as pessoas? As pessoas, elas se autodeclaram. Eu pode me chamar de preto. Agora, falar que sou negro, para mim, tanto faz. Mas você pode também escrever pessoas pretas ou pessoas negras. No Brasil não é um problema. Mas direitos ampliados, os negros. Pessoas pretas, pele preta. Pessoas que tiveram, né, que ficaram ressentidas das pessoas brancas da época. Os Estados Unidos, o Brasil é um país muito racista, tá? O racismo aqui é estrutural. Todo mundo fala assim, não, eu não tenho racismo, eu não sou racista. Eu tenho amigos pretos, eu tenho... Gente, o Brasil é muito racista e muitas vezes a gente reproduz um racismo, tá? Eu já ouvi tantas vezes, não, eu tenho amigos, mas assim, eu não casaria com uma pessoa preta. Mas quando estou andando por aí, vejo uma pessoa preta, eu fico com medo que pode ser um assaltante. Enfim, não vou entrar no assunto do racismo, mas pensem que o racismo é estrutural, muitas vezes está muito entranhado no nosso discurso, sem que a gente perceba, tá? Mas ele existe e tem que ser combatido. Nós somos, segundo a lei, não somos iguais, todos iguais? Então somos todos iguais, independente da minha cor. Se eu sou preto, você é branco, você é indígena, somos cidadãos, merecemos respeitos e a procura da igualdade e da equidade. Mas vamos continuar aqui, que esse papo é para o sexto ano, para o novo ensino médio. A gente conversa mais sobre isso. 3. Ao examinarmos a relação entre política e religião, repetindo, ao examinarmos a relação entre política e religião em um Estado laico, assine V ou F. Tio, o que é um Estado laico? Laico é o sinônimo de leigo. Leigo, laico, tio, não me ajudou em nada. Também não sei o que é leigo. É não religioso. Então, segundo a lei, segundo a Constituição, o Brasil não tem religião. Em que sentido? O Brasil, Constituição, enquanto república, ele não pode levantar uma bandeira religiosa. Ele não é católico, não é evangélico, não é budista, não é ateu, não é espírita, não é candomblessista, não é umbandista, não é judaico. Vocês entenderam? Ele é um país republicano. Então, assim, aqui dentro... Mas espera aí, eu não estou dizendo que não possa ter religiões. Deve ter. Você tem a sua, eu tenho a minha. Sua mãe, seu pai, seu avô, seu vizinho, enfim. Os professores, os diretores. A questão não é que não deva ter. Pode ter, mas o Estado, o governo, não pode levantar essa bandeira. Tá? Então, mas o presidente, o governador, o prefeito, ele tem uma religião. Ok, ele pode ter uma religião. Ele não pode exercer política pautado em uma religião. Porque o Brasil tem muitas pessoas de muitas religiões. E o governo tem que ser feito para todas. Entende? Então não pode. O Brasil é laico. Logo, ele não pode ser religioso. Primeiro item aí. Só um momentinho aqui. Primeiro item. As normas morais da religião predominante devem fundamentar a cidadania. As normas morais da religião predominante. Falso, porque como o Brasil é laico, as normas da religião é para a religião, é para a doutrina, é para quem vai à igreja. Então existem as normas
a doutrina daquela igreja, daquela religião, não para o Brasil, tá? Então, direitos, né, intolerância religiosa, liberdade religiosa. Você pode expressar a sua religião como você quiser dentro do Brasil. Segundo item, a liberdade religiosa é um direito civil que deve ser garantido pelo Estado. Ou seja, eu tenho o direito de ter a minha liberdade, de escolher a minha religião. Sim, verdadeiro. Toda e qualquer doutrina religiosa é proibida de se manifestar no espaço público. Toda e qualquer doutrina religiosa é proibido de se manifestar no espaço público. Isso aqui é uma discussão, mas isso aqui é falso. Na verdade, as doutrinas elas podem se manifestar. Então, eu posso passar na praça e ter um culto evangélico. Eu posso passar na praça e ter um momento católico. Eu posso passar na praça e ter uma roda de candomblé, uma roda de umbanda, por exemplo. Eu posso passar na praça, enfim. É um espaço público que eles podem se manifestar. Ah, professor, mas eu não gosto. Então, se você não gosta, você não entra na roda, você não entra no culto, você não entra no, né, não entra no movimento evangélico, católico, umbandista. Quem não gosta não vai, entendeu? Só você não se meter. Assim que a vida funciona. Eu não gosto, não concordo. Ok, eu não concordo com um monte de coisas. Não concorda, não participa. Passa direto e procura o seu grupo. É assim que faz, tá? Último item. A liberdade de expressão permite que os grupos religiosos pressionem o Estado de acordo com seus interesses. Sim. Então sou católico. Nós vamos pressionar o presidente e o governador para que ele nos ajude os católicos a tal ponto. Somos evangélicos. Vamos pressionar, enfim, buscar melhorias para o povo, para a igreja. Pode ser feito, sim. Pode ser feito. Um espaço religioso, enfim. Um espaço para os espíritas, enfim, isso acontece. 4. De que modo os profetas judaicos do século 8 a.C., conhecidos como profetas sociais, contribuíram para o desenvolvimento do monoteísmo ético? É porque nos judeus, eles tinham alguns caras, chamavam de profetas, que eles criticavam muito. O que eles criticavam? A pobreza. Não adiantava alguns terem castelos, mansões, enquanto outros passavam fome. O que é muito coerente e muito importante até os dias de hoje, né? Esse questionamento de alguns governantes ganharem tão bem, estarem tão ricos e a população, parte significativa dela, na pobreza extrema. Então, o que está acontecendo? Então, assim, eles criticavam. Então, como eles contribuíram? Né? Criticando a pobreza, a desigualdade e também valorizando o comportamento. É isso. 5. Se considerarmos os direitos fundamentais da cidadania, a mensagem dos profetas sociais do judaísmo pode ser interpretada como um incentivo à conquista de direitos sociais, pois os judeus se voltaram cada vez mais para a participação política. Aí nós vamos procurar uma que é a correta, tá bom, gente? Então, primeira, direitos sociais. Vamos lá. Nós estamos procurando o que, tio? A mensagem dos profetas sociais do judaísmo pode ser interpretada como um incentivo à conquista de... O que esses profetas judeus, o que eles, né, criticavam tanto e o que eles buscavam, incentivavam a conquista de quê? Dentre esses itens, direitos sociais, no primeiro, pois os judeus se voltavam cada vez mais para a participação política. Será que é isso? Direitos civis, pois seu principal objetivo foi conquistar a liberdade de culto religioso. Direitos políticos, pois os judeus reivindicavam o direito de votar. Ou direitos sociais, pois os cientistas sociais. Direitos sociais, pois o sentido era profetas sociais, né? Profetas sociais, direitos sociais, pois o sentido dessa mensagem era amparar os menos favorecidos para
principalmente órfãos e viúvas. Perfeito. Eu tinha preocupação com os órfãos, com as viúvas. O que é órfão, tio? O menino, a menina que não tem pai e mãe. As viúvas, a mulher que perdeu o marido. Porque naquela época não podia. A família precisava ter um homem. Senão a mulher ficava abandonada, literalmente jogada na rua. Tá? É uma sociedade muito machista, né? Porque a mulher hoje em dia não precisa de homem para nada. Ela trabalha, ela tem dinheiro dela. Mas naquele tempo, não. Então eles se preocupavam com isso. Que não era justo as mulheres viúvas ficarem jogadas, abandonadas, mendigarem, ou os órfãos também. Então era necessário pensar nesses, que é uma ideia muito bacana. Então o último item é o correto, tá, gente? 6. Número 6. Considerando as duas formas de combate, associe as colunas a seguir. Então, formas de combate. Então, temos a guerra aristocrática e falange óplita. Eu não lembro, eu realmente não lembro de ter nesse livro, nesse capítulo, eu não lembro de termos falado sobre falange óplita. Então, é complicado, mas vamos lá. Vamos lá. A guerra aristocrática, aristocracia, é o governo feito por famílias, como a monarquia. Rei, depois o filho, depois o neto, Dom Pedro I, Dom Pedro II, enfim. E uma falange óplita é uma formação militar. Então vamos ver no que vai dar aí, né? O primeiro item. Lembrando, falange óplita é uma formação militar para a defesa do território, né? Formada pelos soldados e tal, uma geometria, tipo, era uma estrutura, eles tinham uma forma de se organizar entre os soldados para lutar. A organização e a disciplina em grupo eram fundamentais durante o combate. Peraí, falei em combate, falei em falange, falei nessa parte dos militares. Segundo item, dependiam da participação de camadas sociais mais pobres. Quem é que lutava ao lado na guerra? Os mais pobres. Nesse momento, os mais pobres ali sempre, né, em situações precárias. Mas quando houve uma guerra, quem ia lutar na guerra? Os pobres. Só que os pobres falaram assim, ó, nós vamos lutar na guerra? Vamos lutar na guerra. Mas nós também queremos agora mais direitos. Senão a gente não luta. Então começou uma questão aí. Então, se dependeu da participação das camadas mais pobres, logo também estou falando da parte militar. Terceiro item. Algumas famílias apropriavam-se do que era conquistado nas vitórias. Então, existia uma vitória, algumas famílias se apropriavam. Os reis, rainhas, enfim, duques e condes, eram a guerra aristocrática. Então, número 1. Quarto item. Somente membros da família com maior prestígio participavam dos combates. Somente membros das famílias com maior prestígio participavam dos combates. Também falam sobre a guerra aristocrática. As batalhas dependiam das habilidades individuais de cada combatente. As batalhas dependiam das habilidades individuais de cada combatente. Estou pensando aqui. Falange óplita. As conquistas adquiridas com as vitórias eram distribuídas a todos os cidadãos. Então, as conquistas eram adquiridas a todos. Falange óplita. Eu dei uma acelerada por quê? Porque eu não lembro de ter explicado sobre falange óplita. Então, fui mais direto. 7. Considerando o surgimento da cidade grega, interprete a seguinte frase. A Revolução Óplita não foi somente um importante evento militar, mas também político. Então aí nós estamos falando de quê? Que a Revolução Óptica, não foi somente um importante evento militar, mas também político. É quando a gente explicou para vocês que havia as guerras entre os povos e foi necessário trazer soldados mais pobres, porque tinha muitos trabalhadores pobres e, obviamente, que os ricos não queriam ir para a guerra morrer. Então,
Ele mandava os pobres. Só que lá os pobres falavam assim, ó, agora eu sou um soldado, luto pelo nosso território, mas também quero meus direitos. Então começou uma questão assim. Então significa que, como assim eles conquistaram, né? Não foi somente um importante evento militar, mas também político. Porque além de lutar na base militar, eles conquistaram direitos de voto, direitos políticos. Tá? Pode escrever assim. Número 8. Leia o texto e responda a pergunta. Muitos autores se voltam para a Grécia clássica de Péricles, no século V a.C., em busca da origem histórica da noção de cidadania. Mas o tipo de cidadania dos gregos era muito diferente da cidadania atual na Grécia. Só os homens gregos e livres eram cidadãos e podiam exercer democracia direta. Dois movimentos marcaram a cidadania. Me perdi, gente. Dois movimentos marcaram a cidadania grega: incluir e excluir. De que modo a inclusão e a exclusão de grupos sociais marcaram o surgimento da cidadania grega? Vamos lá, estamos falando de inclusão e exclusão. Inclusão é incluir, colocar dentro. Exclusão, retirar, fora. Então, dois movimentos marcaram a cidadania grega, incluir e excluir. De que modo a inclusão e a exclusão de grupos sociais marcaram o surgimento da cidadania grega? Coloca assim, ó, eles incluíram a população mais pobre, contudo, excluíam mulheres, por exemplo. Tá? Então, esse não era qualquer camponês, não era qualquer pobre. Mesmo nessa inclusão, também havia, né, as exclusões. Mulheres, estrangeiros, escravos não poderiam participar. Tudo bem? Número 9. Marque V aí ou F em relação à sociedade aristocrática romana. Aristocracia é aquela família rica, nobre, que luta pelo poder. O avô foi rei, depois o filho, depois o neto, depois o bisneto, enfim. Os plebeus não exerciam participação política porque todos eles eram pobres. Não, alguns plebeus eram comerciantes, não eram exatamente pobres. E alguns participavam. Então essa aí é falsa. Segundo item, o prestígio das famílias dos patrícios garantia seus privilégios políticos, verdadeiro. Era da monarquia, era da aristocracia, era rico e já tinha privilégios. Até hoje. 3. Os privilégios políticos dos patrícios. Patrícios, meus amores, patrícios eram aqueles carinhas ricos, tá? Eram os romanos ricos, de família rica, de família, né, da realeza. Os patrícios impediam o acesso dos plebeus a grandes propriedades, verdadeiro. Eles tinham grandes propriedades, eram ricos, mas não queria que os pobres nem chegassem perto de ascender na vida, de crescer ou ganhar dinheiro, tá? Como até hoje acontece. Os plebeus ricos podiam exercer a participação política. Falso. Os plebeus ricos não podiam exercer política. Enriqueciam, eram comerciantes, mesmo assim não tinham participação política, tá? 10. Qual era o objetivo das autoridades romanas em conceder a cidadania às elites dos povos conquistados? Qual era o objetivo? Vamos lá. Qual era o objetivo das autoridades romanas em conceder a cidadania às elites dos povos conquistados? Ou seja, eles lutavam contra os povos, conquistavam esses povos e davam a esses povos alguns direitos de cidadãos. Em outras palavras, qual era a tática? O povo A dominava, entrava em guerra com o povo B. O povo A vencia o povo B e dava ao povo B alguns direitos, algum tipo de cidadania. Tá? Então, assim, eu dominei o povo B. Então, vocês agora são cidadãos do meu território. Então, por quê? Porque eles basicamente
acentuavam essa aí, primeiramente, pode colocar assim, eles, né, deixavam bem claro a diferença entre domínio e dominados e também apaziguava as coisas. Eles evitavam confrontos, porque quando o povo dominado se sentia parte, cidadão daquele território, logo eles não arrumavam, não entravam em conflito com o dominador. Poxa, não entendi nada. Eles deixavam bem claro quem estava dominando e evitavam conflitos. Ponto. Desde que a gente entenda porque eles evitavam conflitos. Porque os povos dominados tornavam-se cidadãos, se sentiam parte, logo não tinham por que brigar com os povos que o dominaram, tá? Número 11. Lê o texto e responda a questão. Em meados do século V a.C., foi publicada a Lei das 12 Tábuas, embora fosse a codificação da legislação tradicional que previa grande poder aos patriarcas. Estabeleceu-se ali o importante princípio da lei escrita. Com a publicação da lei, todos podiam recorrer a um texto conhecido para reclamar direitos em depender. Desculpa, gente, letra azul para mim é muito complicado. Em meados do século V a.C., foi publicada a Lei das 12 Tábuas, embora fosse a codificação. O que é codificação? Registro escrito de uma tradição oral. Falamos muitas coisas, acaba que se torna escrito aquilo ali. Tipo a Bíblia, que foi escrito a partir do que falamos sobre Jesus. A codificação da legislação tradicional, que previa grande poder aos patriarcas, estabeleceu-se ali o importante princípio da lei escrita. Com a publicação da lei, todos podiam recorrer a um texto reconhecido para reclamar direitos sem depender da boa vontade dos poderosos. Então, a lei virou escrita, qualquer um podia pegar essa lei escrita e usar ela para o seu benefício, né, para exercer direito. Aí a pergunta é de que forma isso contribuiu para a cidadania. Porque quando ela foi escrita, ela ficou submetida ao conhecimento de todos. Logo, todo mundo tinha conhecimento, não somente a aristocracia, não somente os comandantes. Tinha como eu escrevo, né? Porque a partir, né, da lei escrita, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, e não ficou somente em mãos dos poderosos, da aristocracia, da realeza, enfim. Número 12. Lê o texto abaixo e responda a questão. Vamos lá. Dar trabalho ao indigente significa educá-lo. Louvável o dono de escravo que faz com que seus escravos trabalhem o tempo todo. É bom educador, pois os pobres trabalham não para chegar a uma vida mais elevada, mas para que a miséria não os incite a vício e ao crime. Nossa, é complicado ler isso no século XXI, né, gente? O que esse texto falou pra gente? Sabe qual era a ideia dos caras? O pobre, o escravo, tem que trabalhar mesmo, muito, mas não é para ficar rico, não. É para ele ficar ocupado e não ficar por aí causando violência. Isso é ridículo, mas é um pensamento, né, de séculos atrás. Infelizmente, o pensamento de muita gente ainda hoje, que acha que o pobre não tem que ascender, não pode ganhar mais dinheiro, não pode frequentar bons restaurantes, frequentar shoppings, tá? Então tem muita gente que acha sim que o pobre tem que ficar bem distante das áreas ricas, tá? E eu estava vendo uma reportagem assim ontem, pessoas falando isso, ainda hoje, gente com esse pensamento preconceituoso. Cite um argumento para criticar a função do trabalho apresentada no texto. Olha, eu vou deixar isso com vocês, tá? Sobre essa questão aí dos pobres. Primeiramente, só pobre que comete crime? Não, não, porque a gente sabe que muito político está aí roubando, isso é crime, então não é só pobre. É só pobre que comete crime? Não. É só pobre que tem que trabalhar? Não, todo mundo tem que contribuir. Então, para mim, essa ideia é fundamental. Aí vocês escrevam como vocês acharem melhor, tá? Relembrando. O nosso relembrando aí, tá? Achei tranquilo. Diminuir aqui. Vamos lá.
Temos aí cidadania, direitos políticos, sociais e civis. Embaixo temos monoteísmo, judaísmo, zoroastrismo, hinduísmo e religião egípcia. Monoteísmo ético, judaísmo, valorização do comportamento e dos próprios judeus. Contribuição à cidadania. Abaixo, surgimento da cidadania grega e romana. Vamos ter o quê? Só um momentinho. Sociedade aristocrática na Grécia e em Roma. Transformações militares e sociais. Cidadania romana e grega. Estou ajudando vocês a completarem, tá? Que não deram palavrinhas soltas. Transformações militares. Grécia. Revolução Oplítica. Roma. Participação dos plebeus na guerra. Transformações sociais em Roma. Reivindicações dos plebeus pela conquista dos direitos. Embaixo, camadas mais desfavorecidas promoveram o acolhimento material, alimentação, habitação e espiritual. Primeiras comunidades cristãs. Escravidão. Não promoveram nenhuma crítica. Por quê? Porque as primeiras comunidades cristãs, elas não combatiam a escravização, tá? A Igreja Católica no início dos séculos, lá, não no início dos séculos, tá? No início da colonização brasileira e tal, não combatia a escravização. Que até mesmo para a Europa e para a Igreja, o escravo negro, ele não era exatamente uma pessoa, tá? Ele era quase um animal. Então não foi combatido pela Igreja e nem pelos portugueses. Então temos aí, escravidão, não promoveram nenhuma crítica mesmo. Só bem depois, tá? Mas por questão de conveniência mesmo. Então é isso, gente. Terminamos aqui o capítulo 5. Vamos entrar no capítulo 6, ok?